graça e paz, amada Igreja do Senhor, amém. Boa noite, Dani, boa noite, Débora, sejam muito bem-vindas a mais uma parte da minha história. Boa noite, Cris. Nossa, vocês não sabem como que eu queria estar com vocês nessa tarde, depois eu quero que vocês me contem tudo, hein? Boa noite, Su. Vamos entrando nesse dia tão maravilhoso, né? Em que Deus nos concedeu estarmos aqui novamente, né? E eu falo que é uma graça realmente de Deus que nos constrange, que nos persegue, que nos abrange e que nos deixa realmente assim constrangidos, né? Mediante a tanta glória, a tanto que Deus tem assim cuidado, né, conosco. Silvia, boa noite. Nossa, teve até cachorro quente, Débora. Você comeu o meu também, né? É bom que tenha comido o meu na minha vez. Imagino, Cris, que foi uma tarde maravilhosa. Não tinha como não ser, né? Mas hoje não deu mesmo pra eu ir. Mas no próximo estarei, em nome de Jesus. Não vai faltar oportunidade de dar glórias aí com vocês. A gente tá falando de uma tarde assim especial na casa da irmã Elisa. Gente, pensa uma casa de bênção, né? Já é uma casa abençoada e vem umas irmãs mega abençoadas e, meu Deus, pensa um mistério que acontece naquele lugar. Uma mesa colocada ali pra gente falar de Jesus. É lindo demais, amo demais. Pastor Jorge, boa noite, saudade de vocês, meus queridos. Saudade de dar uns glórias aí em Penápolis com vocês, hein? Marcada a gente fazer um encontrão aí pra gente poder estar junto. Deus abençoe a vida de vocês aí nesse lugar onde vocês estão rompendo em Deus, viu? Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero orar com vocês essa noite pra gente dar início, né, a essa live de número 6. Gente, tá passando tão rápido ou é só eu que tô achando? Assim, eu tava falando hoje, falei, gente, hoje já é o 6º dia, né? A impressão que eu tenho é que eu não contei nada quase da minha história ainda, né? Passou a infância, adolescência, também entrando aí no casamento, mas, meu Deus do céu, como que passa rápido, né? E principalmente as horas, né? Eu falei pra vocês, eu fico super aflita porque eu olho aqui no reloginho aqui do computador e já foi. E já acabou. Eu falo, meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Aí eu vou assistir os pedaços da live e falo, falei algumas coisas. Legal. Mas sem mais delongas, vamos orar? Ora comigo. Laine, boa noite, seja bem-vinda, minha linda. E vamos orar por essa noite, porque não é só uma história, como eu digo pra vocês. Eu tô contando a minha história, mas o meu intuito nessas lives é ser testemunha de Jesus. E conforme eu vou contando a minha história, eu quero que vocês ouçam, eu quero que vocês guardem a minha história, mas principalmente no desfecho dessa história, eu quero que vocês realmente queiram e se apaixonem pelo mesmo Jesus por qual eu me apaixonei, por qual eu vivo até hoje, né? O motivo real dessas lives não é expor a minha história, não é me mostrar, mas é mostrar Jesus através de tudo que eu fiz, que eu não fiz, que eu deixei de fazer, que eu fiz errado, mas um Jesus que sempre esteve presente. A cada dia que eu conto mais uma parte da minha história para vocês, eu fico pensando, uau, que Deus maravilhoso, que Deus incrível, que Deus poderoso é esse que não nos deixa, né? Não um Deus de tão perto, né? Mesmo nós estando tão longe dele, ele continua perto. Vamos orar esse Deus de perto, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse dia chamado hoje. Eu te agradeço, Senhor,
por ter, Senhor, construído a minha história. Mesmo que eu não tenha, Senhor, seguido à risca tudo aquilo que o Senhor escreveu no meu livro. O Senhor me deu a oportunidade, Senhor, de poder me arrepender e voltar para as páginas certas, dos dias certos do meu livro. Pai, eu venho te agradecer por isso e venho te agradecer, Pai, porque através, Senhor, da minha história, e não somente da minha história, mas pelo real motivo que é a tua vida através da minha vida, a tua vida através da minha história. Eu sei que o Senhor vai curar, que o Senhor vai libertar e que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que nós podemos sequer imaginar. E eu peço a Ti, Senhor, que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor venha, Senhor, para esse lugar e derrame uma unção de cura, Pai. Uma unção de libertação, uma unção de discernimento, Senhor. Uma unção de sabedoria, Pai. E à medida, Senhor, que a história seja contada, o Senhor seja revelado, Senhor, através dela para as pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Guarda minha vida, guarda minha casa, Senhor. Esconde-nos, Senhor, em nome de Jesus, debaixo das tuas asas. E nos leva, Senhor, diretamente até o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por cada vida que vai entrar, que vai assistir depois, mesmo que não seja ao vivo. Eu te agradeço, Senhor, e peço que da mesma forma a tua presença e o teu Espírito faça o sobrenatural acontecer na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Stephanie, sua linda, boa noite. Cat, é bom mesmo você entrar. Promessa feita, promessa cumprida. E Deus abençoe a vida de vocês nessa noite. E ontem nós paramos onde? Nós paramos com o nascimento da B, né? Pelo que eu me recordo aqui. Vocês vão me falando também se o som tá bom, como que tá aí, se vocês estão me ouvindo bem. Eu quero que vocês me ouçam muito bem. Essa parte que eu vou entrar hoje é uma parte muito importante da minha história. Eu já contei a primeira fase do meu casamento, que foi uma fase onde eu literalmente me coloquei num cativeiro, numa fortaleza de vitimismo, né? Sim, eu tinha um esposo que era mais duro, mas enfim, eu permiti com que ele me deixasse nesse lugar, né? Nesse lugar de medo, nesse lugar de a coitadinha, nesse lugar de que eu tenho que aguentar tudo isso porque a culpa é minha, nesse lugar de culpa. Então eu creio realmente que foram assim 8 anos mais ou menos, 8 anos, sim, eu acredito que foram 7 anos mais ou menos dessa forma, mais ou menos 8 anos, 8 para 9 anos que foram dessa forma. E eu creio realmente que foi um período assim que como eu já não tinha uma identidade feita, devido a tudo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, e principalmente por não conhecer Jesus, eu não tinha uma identidade formada, então foi muito fácil eu pender para esse lado, né? Foi muito fácil de uma menina, de uma adolescente, de uma menina independente, que ajudava a mãe, que era pau pra toda obra, que fazia, que acontecia. Eu me tornei uma pessoa totalmente fechada, uma pessoa que não fazia mais nada, que se deixou realmente ser dominada ali realmente por aquele espírito que atuava na vida do William, porque não era o William, era o William também vivendo por conta dos seus traumas, né? Descontando em mim algo que nem era pra mim, né? Ele tentando fazer diferente, mas fazendo pior do que ele pensou que poderia fazer melhor. Olha que loucura, né? Ele achou que me dominando, me levando em rédeas curtas, não aconteceria com ele o que aconteceu na família dele. Então ele me tratava daquela forma, né? E isso foi perdurando. Nesse meio tempo também contei pra vocês que houve uma tentativa de Jesus de me chamar pra ele, mas eu enfraqueci e eu desisti, né? Então eu não dei continuidade a isso.
E foi quando a gente foi, teve a falência da firma. Só tô dando um resuminho aqui pra entrar nisso pra vocês entenderem com mais clareza. E aí a gente mudou pra aquele lugar onde o William se envolveu com algumas coisas que não eram legais. E enfim, foi tudo só afundando cada vez mais. Mas então, eu tive a notícia assim que eu queria me separar do William, que eu decidi, na verdade, me separar. Isso tudo, gente, ontem acho que eu não comentei, mas sem ele saber. Eu ia deixar ele sem ele saber que eu ia deixá-lo. Quando ele visse, já não tinha mais nada nem meu e nem dos meninos, porque só tínhamos o Davi e o David na época, né? Então ele já ia olhar e já era. Já tinha acontecido tudo, já estaria aqui em Araçatuba. Mas Deus tinha outros planos, né? E na época eu achei que o plano era muito pior. Eu cheguei a dizer que Deus não me amava, que Deus estava realmente me punindo, porque eu ainda acreditava num Deus que era mau, num Deus que punia aqueles que desobedeciam, aqueles que estavam em pecado, aqueles que já estavam condenados, como eu achava que era o meu caso. E eu falei, Deus, o Senhor realmente não está comigo. O Senhor não me ama, né? Eu agora tô grávida. Olha que loucura. Olha as loucuras que a gente fala, né? Como eu pude, de certa forma, entre aspas, amaldiçoar aquela gravidez, né? Dizer que aquilo não era bom, que aquilo não tinha proveito nenhum. Hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus, porque realmente a gente não estaria mais junto. Eu não sei o que seria da minha vida, da vida dos meus filhos e da vida do William também, né? Se nós não tivéssemos ficado juntos, né? Então aconteceu a gravidez. Eu comentei com vocês que a gravidez foi um período muito difícil, foi um dos períodos mais intensos dessa vida louca do William. Foi o período em que a gente foi até alvejado com armas na nossa casa, eu grávida com meus 2 filhos pequenos. E era uma loucura, saídas do William, os lugares que ele frequentava, foi uma loucura, uma gravidez muito conturbada realmente. Mas a menina que ele tanto sonhou estava vindo. Quando eu fiz o ultrassom e descobri, eu não sabia, da B eu não sentia nada, do Davi eu também não sentia se era menino ou menina, do David eu sentia que era menino, mas da B eu não sentia nada. Eu falava, nossa, não sei o que é. E minhas barrigas ficaram, as 3 gravidez ficaram iguaizinhas, né? Eu ficava com uma mega melancia, assim, minha barriga ficava muito grande, porque eu tinha uma produção de líquido muito grande. Então não dava nem pra saber, em questão disso. Então, quando nós ficamos sabendo que era uma menina, ele ficou muito feliz, comemorou, ele e o patrão dele lá, e fizeram, né, churrasco e cerveja, e comemoraram muito. Mas mesmo assim, até o dia que nasceu, ele não acreditava. Hoje eu tava falando dessa história aqui com a Cat e com a B, eu falei, nossa, gente, o parto da B foi o parto mais complicado que eu tive, né? A B nasceu enforcada no cordão umbilical. E eu tive ela em parto normal e foi um desespero só porque ela não queria sair, porque ela estava enforcada e saiu já sem ar, enfim. E eu falo que quando o William chegou lá, é porque eles não me deixaram ver ela direito, só mostraram assim de levar ela para incubadora e pro oxigênio, né? Porque ela estava bem asfixiada. E quando o William foi lá, eu falei pra ele, e ela, como que tá? Ela tá bem, ela não tá? E ele, é uma menina, é uma menina. A única coisa que ele sabia me falar que era uma menina. E eu só queria saber se ela tava bem, porque foi muito difícil, né? Foi muito difícil até nesse dia, agora lembrando, aconteceu algo assim que Deus ouviu uma oração minha naquele dia, porque como eu falei pra vocês, foi um parto bem complicado. E depois de toda essa complicação do nascimento dela, eu tive uma veia que rompeu. E quando essa veia rompeu, depois de 2 horas de parto, o meu útero parou de funcionar, de expelir, né, o sangue que precisava ser expelido. E eles começaram a fazer todos os trabalhos e fazer todo o negócio ali, pro negócio voltar, e não voltava, me dando medicação. Até o momento, assim, depois de quase 1 hora, eles tentando, eles decidiram me levar para a sala de centro cirúrgico e retirar o meu útero, para que eu não morresse. Gente, eu entrei em pânico, em desespero. Eu tive 3 partos normais, porque eu não queria saber de cirurgia, eu não queria saber de anestesia, eu tinha muito medo. E naquela hora eu lembro que indo pro centro cirúrgico,
eu comecei a chorar desesperadamente e pedir a Deus, Deus não permite que eles me cortem, dessa forma assim, bem simples, né? Mas Deus não permite, em nome de Jesus, se você pode me ouvir, por favor, me dá essa chance. Eu não quero passar por isso, eu não quero tirar o meu útero. E enfim, chegando lá no centro cirúrgico, meu útero voltou a funcionar e começou a expelir novamente sangue. Eles conseguiram costurar a minha veia que tinha rompido, sob a pele mesmo. Então, assim, foi algo muito de Deus, assim. Acabei de lembrar disso. E mais uma vez, olha o cuidado de Deus aí, né? Olha Deus atendendo um pedido meu, que nem sabia fazer um pedido, que nem sabia do que ele era capaz, do que ele poderia ser capaz, né? E é maravilhoso lembrar desse milagre que aconteceu na minha vida. E enfim, tive a B em setembro de 2006, dia 15 de setembro de 2006. E nesse mês em que a B nasceu, as coisas no serviço do William começaram a ficar muito assim, difíceis. Começaram a ter brigas, muitas brigas, até o dia em que eles brigaram e esse patrão do William mandou ele embora. Nós morávamos num lugar assim, onde que era o trabalho, e nós morávamos na casa dele, né? A gente não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz, e a gente morava ali naquele lugar. E ele deu um prazo pro William sair dali com a gente, com as coisas da gente, e falou: saiam da minha casa e vão embora. Aí você fala, graças a Deus, acabou o terror, que alívio. Só que não, né? Porque quando você entra num lado obscuro da coisa, você sabe que você não vai viver, né? E agora o nosso medo era outro. Nós pegamos nossas coisas, nós viemos para Araçatuba, nós colocamos boa noite, Thay. Nós colocamos as nossas coisas todas na área da casa da minha irmã, na época que tinha casado, da Dani. E nós colocamos as nossas coisas todas lá, colocamos algumas e deixamos as coisas lá e ficamos na minha mãe, né? A B tinha 1 mês só. A B era um bebezinho recém-nascido. E nós voltamos para casa da minha mãe novamente. Isso foi em 2006. E nós começamos a procurar casa para alugar, não achava. Foi um período tão difícil, assim, de chuva. Eu lembro que choveu muito. As nossas coisas começaram a molhar, começaram a embolorar o nosso sofá, as nossas coisas. Umas coisas estufar, perder as coisas, sabe? Assim, foi bem difícil também esse período. E a gente saiu, tipo, uma mão na frente e outra atrás. E ainda por cima com medo de morrer, né? Porque ninguém que saía disso sobrevivia. E aí vamos lá vendo o cuidado de Deus. Quando Deus tem algo na nossa vida, acontecem coisas inexplicáveis realmente, né? E nós convivíamos assim com medo. Nós víamos aquelas pessoas passarem pela casa, pela rua da casa, às vezes pararem até os meninos, darem um doce, falar que mandou um abraço, sabe? Ameaças pequenas assim, mas deixando bem claro que estava de olho e que tava rondando, e para ficar esperto, sabe? Foi um período de muito medo que a gente passou. Durante mais ou menos 1 ano, depois que o William já tava fora disso, a gente ficou passando por essas coisas, assim, por esse tipo de medo, por esse tipo de, será que o William vai voltar do serviço? Eu pensava muito nisso, assim, será que o William vai voltar do serviço? Quando ele chegava era um alívio. Aí ele falava, ó, hoje eu vi fulano, hoje eu vi ciclano, hoje eu vi o Betrano. E assim, foi algo assim que, com certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus foi guardando realmente a nossa vida ali, a nossa família, pra chegar até no dia de hoje, né? E nós conseguimos uma casa, a casa estava bem deteriorada, eu lembro que foi, acho que a pior casa que nós moramos. A casa foi alugada para nós com a promessa de que iria consertar, mas isso nunca aconteceu. Quando chovia mais dentro da casa do que fora. Era assim, você saía arrastando as coisas, pondo balde, protegendo algumas coisas. Gente, foi assim um período, e a gente ficou naquela casa, se eu não me engano, por uns 2, 3 anos mais ou menos, a gente ficou naquela casa. E foi uma época bem difícil, porque as crianças estavam todas pequenas, e eu me via assim,
não na mesma, né? Mas eu me lembro dessa época assim, comparado à minha mãe, que eu precisava trabalhar, mas não podia porque as crianças estavam pequenas e não conseguia mais escola para ela naqueles momentos. E eu resolvi costurar, porque eu também aprendi a costurar. Fui a única filha que aprendeu a costurar com a minha mãe, né? E eu sabia costurar, então eu falei, eu vou costurar. Eu vou comprar as máquinas e vou pegar serviço de confecção e vou costurar em casa, porque pelo menos eu posso olhar as crianças, né? E eu literalmente, eu me lembro que aconteceu comigo falando agora isso, tão recente assim na mente. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Ela costurava com o berço do meu irmão do lado, cuidando dele, e eu também fiz isso com a B. Eu coloquei minhas máquinas, eu lembro que no fundo dessa casa nossa tinha um puxadinho, assim, era uma área, mas eles fecharam e fizeram um cômodo, era quente. Pensa num lugar quente era aquele lá. E eu coloquei minhas máquinas lá, e eu colocava o chiqueirinho da B do lado, e ela ficava ali. A B era tipo uma criança que não dava trabalho pra nada. Ela só dormia. Desde o nascimento, né? Eu até fiquei preocupada em saber que se tinha alguma coisa a ver com a asfixia do nascimento, né? Mas não, a B era dorminhoca mesmo, até hoje ela é. Mas ela era assim, era muito dorminhoca, muito. Tinha que acordar ela pra comer, tinha que acordar ela pra fazer as coisas, porque ela só dormia. E eu comecei a costurar. Só que assim, mal é mal o dinheiro que eu ganhava, eu tinha que costurar muito. E as crianças, os meninos ali pequenos, davam um pouquinho de trabalho. Então durante o dia quase eu não conseguia dar uma costurada, fazer as coisas. Então eu costurava mais à noite, na parte da madrugada eu adentrava e costurava quando todo mundo tava dormindo. Mas eu não ganhava muito dinheiro, né? Porque eu pagava as máquinas, o dinheiro que eu ganhava, eu pagava a prestação das máquinas e pagava o aluguel. Só era o que eu conseguia, e olha lá no mês que era muito bom mesmo, que eu conseguia ganhar um pouquinho mais. Às vezes comprava um leite, alguma coisa, mas ajudava em alguma coisinha assim. E aí eu comecei, e aí eu ia vendo aquilo também e falava, nossa, não tá dando certo isso, né, e tal. E o William voltou pro ramo de modelista, só que dessa vez ele voltou pra área, ele começou a trabalhar na área de piscinas, né? Porque ele também fazia molde de piscinas e tudo e tal. E foi bem na época que começou a ser as piscinas de fibras, que tava uma febre sobre piscinas de fibras, assim, de conserto, de instalação, saindo modelos novos. Então ele começou a trabalhar com isso de novo, né? Ele voltou a trabalhar com piscina e ele começou a fazer instalação de piscina, né? Foi aberta uma porta incrível para ele, que nos ajudou muito, né? Era muito racionado nessa época. Eu lembro que a gente olha só que interessante, né? A nossa história. Se a gente não toma cuidado, se a gente não reconhece algumas coisas, a gente acaba passando pelas mesmas coisas que a gente já passou, né? A gente acaba repetindo ali na vida dos nossos filhos as mesmas coisas que a gente passou. E nessa época, nesse período mais difícil, assim, que foi literalmente o período mais difícil, financeiro, né? Falando assim, financeiro, a vida em si estava daquele jeito, mas em todas as vezes, em todas as épocas, a gente nunca tinha passado um período financeiro tão difícil como aquele, né? Porque literalmente ele saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás, mas saiu com a vida, pelo menos. Então, graças a Deus por isso. E a gente começou ali e tal, e fazer, e vão pra lá, e vão pra cá. E, enfim, o William tava muito bem já, trabalhando nas piscinas. E aí ele falou pra mim assim, porque depois de um período já, né, passou a fase pior, assim, quando ele já entrou e começou a fazer as instalações de piscina. A gente passou, assim, um período bem apertadinhos mesmo, assim, de eu ver o William chorar, porque acho que uma pessoa que é provedora como ele passar falta de algumas coisas e o financeiro abalado abala muito, né? E eu falava, não, mas a gente não tá passando fome, a gente não tá passando necessidade, só não tem fartura. E o William sempre foi muito assim de ser farto, né?
principalmente em comer, em comida, as coisas. Ele sempre foi aquela pessoa que ele prefere que sobra do que falta. Então pra ele também foi um período bem difícil, assim. Eu, entre aspas, eu já tinha passado por aquilo. Então eu sabia que aquilo que a gente tinha era suficiente, né? E eu ajudava ele nessa parte, nesse período e tudo. E quando de repente mudou-se tudo e ele já começou a ficar melhor, as coisas começaram a se encaixar, e ele falou assim: ah, você tá ganhando muito dinheiro, você não quer limpar a piscina? Eu falei: ah, não sei se eu vou conseguir, se eu vou aguentar, né? Ó, faz um teste, né? Porque ele instalava e aí ele já indicava alguém. E estava muito difícil na época, não tinham tantos piscineiros como agora, né? Isso há 17 anos atrás, né? Porque já faz 17 anos que eu sou piscineira, que eu faço tratamento e limpeza de piscinas. E eu falei: ah, vamos tentar, né? Não custa mesmo, o negócio aqui tá tão mirrado, né? Vamos lá. E assim comecei. Então eu instalava a piscina, já passava o meu cartão. Instalava a piscina e já me indicava. E como ele já estava ali dentro da casa das pessoas, as pessoas já estavam acostumadas com eles, era mais fácil me receber. Porque ele falava: ó, minha esposa limpa a piscina, né? Então ele pegava e já me indicava e eu já entrava na piscina ali com uma fama boa, né? Assim, de alguém conhecido já, né? Indicação ali, um referencial. Então, sim, essa foi a época do apartamento, Silvia. Ela tá perguntando se foi a época do apartamento. Foi assim que nós compramos o apartamento, na verdade, Silvia. A gente começou a limpar as piscinas e a gente começou. Ele instalou uma piscina um dos donos da Tecol, né? E nós entramos nessa casa e aí nós começamos a trabalhar lá. E ele foi muito ousado, ele falou: olha, você vai comprar um apartamento. E na época ele não queria muito apartamento, eu também não. Mas era pertinho aqui de onde nós estávamos. E a gente começou a passar lá e ver: ai, vamos comprar. E como que vai comprar? Né? Lembra que eu falei pra vocês da firma que faliu? A gente não tinha nome limpo, né? Não tinha como fazer um financiamento de nada. E como que vai comprar? E como que vai comprar? E como que vai fazer? Pegamos as fichas e tal. E assim, quando eu falo que eu tenho amigas que são irmãs, é porque eu tenho amigas que são irmãs. A Lúcia e Mari, vocês vão ouvir muito dela da Gisele aqui. Tivemos altas aventuras juntas. E a Lúcia falou assim: ah, eu vou tirar no meu nome o apartamento pra vocês. Vamos ver se passa a ficha e eu vou fazer. Eu falei: mas e aí? Não, fica tranquilo. E passou a ficha e nós compramos um apartamento, um imóvel na planta. Esperamos a construção, acompanhamos a construção, né? Aquela coisa toda. Nessa época aí eu comecei a limpar a piscina e a gente começou a pagar. E essa parte da minha vida foi a parte em que eu dei uma crescida. Que a Eva, que estava adormecida, acordou de vez. E eu tirei carta, eu comecei a dirigir, eu comecei a ir para os lugares sozinha, porque era assim, se o William não fosse, não tinha como ir, porque primeiro que a gente nem tinha carro na época, depois a gente adquiriu o nosso primeiro carro, que foi um Uno azul, nós chamava ele de azulão, foram altos rolês. Gente, o azulão não tinha nem assoalho. Quando chovia, entrava água tudo dentro do carro. Vocês veem hoje eu andando de Corolla e falam: gente, eu já andei em carro que nem tinha assoalho. O nosso primeiro carro foi esse, o azulão. E assim, né, parecia o carro dos Flintstones. Mas um pouquinho dava pra pôr o pé no chão e andar sem ter gasolina, sem nada. Gente, que loucura, né? Eu ranquei a lateral inteira do azulão, tentando estacionar ele no apartamento uma vez. Ai, gente, muita história naquele carro. Aquele carro sabia de muita coisa. Mas era muito divertido, gente. Foi muito divertido, assim. Algumas partes eram muito divertidas, né? Tinha que ter, né? Às vezes uma partinha ali pra dar uma descansada na mente. Então aí eu comecei a trabalhar, comecei a criar minha independência, comecei a voltar a ser eu, né?
Eu saí daquela bolha que eu tinha me colocado e dei um respiro e falei, uau, eu posso fazer muitas coisas. Eu não preciso de ninguém. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, a gente comprou apartamento, a gente mobiliou o apartamento todinho. Aí a gente comprou moto, a gente comprou carro, e a gente foi crescendo de novo, né? A gente foi tendo fartura de novo das coisas, a gente mudou pro apartamento, saímos da casa que pingava dentro, né? As crianças finalmente podiam comer o que elas queriam. Eu me lembro do episódio, quando a gente tava ainda numa má situação, que o William abriu conta num bar que tinha perto de casa pra gente pegar pão e ovo todos os dias, né? Todos os dias não, né? De vez em quando. Mas abriu conta. E o Davi viu que tinha conta lá, né? Ele tinha, acho que, 8 anos na época, 8 para 9 anos na época. E um dia ele foi lá e comprou um monte de doce. Pra ele, pro irmão dele, pra irmã dele e pros amiguinhos da escola. Quando o William foi lá pra pagar a conta, gente, pensa na... Que isso? E o Davi tinha comprado. Assim, eu lembro que o William nem brigou com ele, só falou, filho, não pode. O William ficou muito chateado. Assim, não por conta da conta. A gente não tinha nem dinheiro pra pagar a conta, pra vocês terem ideia. Porque era muito regrado mesmo o nosso dinheiro. Se faltasse, ia faltar um leite, uma comida, alguma outra coisa assim. E aí ele pegou e falou quando eu vi, não, filho, não pode, e se sentou e explicou, né, e ficou super chateado que o menino não podia nem comer doce. Mas graças a Deus passamos dessa etapa. E aí entramos nessa etapa, onde nós tínhamos um apartamento novo, um apartamento mobiliado. Pela primeira vez na vida eu entrei em lojas e fui comprar os meus móveis do jeito que eu queria. Foi o primeiro projeto de casa que eu fiz, gente, porque eu amo fazer projeto, medir e fazer. Foi ali que tudo começou, essa paixão. Assim, eu sempre gostei dessas coisas, né? Mas ali naquele apartamento eu ia lá, media, remedia, ia ver os móveis, media, assim, eu fiz planejado por mim, como eu sempre falo. E ficou parecendo assim, nosso apartamento, nossa, é um amor bem especial que eu sempre sinto, e uma gratidão, muita gratidão pra Deus, né? Por conta daquele apartamento que foi um sonho realizado na nossa vida. E todo bonitinho, ele parecia uma casa de boneca, coisa mais linda, gente. Era muito bonitinho lá, muito, tudo organizadinho. Tinha um quarto só, mas aí eu fiz de um lado a parede verde para os meninos com uma beliche, e do lado da B eu fiz lilás com uma caminha rosa para ela. E era muito legal. Então assim, era pra gente estar muito feliz. Era pra gente, principalmente porque a gente tava vivo, né? E a gente tava, nós estávamos muito felizes, né? Voltar um pouquinho atrás, de uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar, mas que agora foi lembrada. Deus fez uma nova tentativa de me levar até Ele, através da vida da B, que ela nasceu sem o canal da lágrima. Então a B não produzia lágrima, e quando ela chorava, deixa eu ver aqui, fui com você na Pernambucanas. Nossa, você que foi comigo! Não acredito, Silvia. Você vai estar falando que foi comigo na Pernambucanas, é mesmo! E a gente comprou um micro-ondas, gente, verdade. Silvia, eu ainda tenho esse micro-ondas. Cara, esse micro-ondas é muito velho, mas é muito bom. A gente comprou esse micro-ondas, eu tenho até ele até hoje. Foi um micro-ondas e uma máquina de lavar, né? O micro-ondas era de inox e a máquina de lavar, lembra? Gente, eu não tinha máquina de lavar, só tinha tanquinho. Você imagina eu lavando roupa pra 5 pessoas no tanquinho. Eu ficava um dia inteiro lavando roupa. Nossa, era terrível, misericórdia, não gosto nem de lembrar. E nós compramos uma máquina e compramos o micro-ondas, né? A máquina eu não tenho mais. Até hoje ela existia, mas eu acho que até hoje ela existe, viu? Se não me engano, ela tá com a Lucy. Mas o micro-ondas tá aqui, firme, forte, lindo e bonito. Nem parece que ele tem 16 anos, por aí. Meu Deus do céu. E funciona perfeitamente. Ele é muito melhor do que alguns novos que eu vejo aí, gente. E aí, aconteceu que quando a Betinha
quando a B nasceu, ela nasceu sem o canal da lágrima, e assim, era o único trabalho que ela me dava, mas ela não, vocês acreditam que ela nem chorava? Ela acordava com os olhos fechados, e todos assim, cheio de sair aquele pus, aquele negócio, porque como ela não produzia, então quando ela dormia, não saía lágrima para lubrificar, então ficava assim, aquele pus, aquele negócio, como se estivesse infeccionado. E era a única hora que eu ouvia ela e aí eu ia lá, com uma aguinha morna, pegava gás, ia tirando tudinho, até ela abrir os olhos, aí abria os olhinhos dela todos os dias. E o médico disse pra mim que a Bia precisava fazer uma cirurgia. Só que aqui não tinha essa cirurgia, a gente precisava ir pra São Paulo com ela, né? E era uma cirurgia bem complicada, porque era o canal da lágrima, era um bebê e tinha prazo pra fazer, né? Tinha um prazo específico, não podia passar dos 6 meses pra poder fazer essa cirurgia, né? Senão ia acarretar outros problemas e tal. E tá, vamos marcar a cirurgia, tá? Vamos marcar. Eu tava aguardando na fila de espera pra gente poder ir pra São Paulo pra poder fazer essa cirurgia. Num desses meio tempo, minha irmã, a Dani, me chamou pra ir na igreja. Aí eu fui na igreja com ela e assim, eu levei a B, ela falou: tem um irmão lá que vai orar e tal, vamos comigo? Eu falei: vamos. Eu fui com a B, que era mais bebezinha, né? E fui com ela pra igreja. Chegou lá, foi um culto muito abençoado, esse pastor ministrou, liberou cura. E se tivesse alguém que quisesse cura pra ir lá na frente, eu fui. Com a B, ele orou por ela. Gente, a B foi curada. A forma como os médicos descreveram que ia ser a rotina pós-cirurgia dela, aconteceu. Eu lembro que eu fui nesse culto numa quarta-feira. A partir da quarta-feira, na quinta, na sexta e no sábado, que eram os 3 dias seguintes que eles me falaram sobre a cirurgia, de como aconteceria, para saber se estava certo, aconteceu com a B. Ela foi, literalmente, Deus fez uma cirurgia no olho dela. E aí foi escurecendo, aí foi clareando e foi diminuindo. E no sábado, no domingo mais precisamente, a B acordou sem precisar lavar os olhinhos dela. Ela foi curada. Eu fiquei tão grata a Deus, nessa nova tentativa de Jesus chamar nós para Ele. Nós ainda não tínhamos mudado para o apartamento, nós ainda estávamos naquela casa da pingadeira. E eu lembro que a gente começou a frequentar a igreja desse pastor, né? Que a B foi curada, que ele orou e tal. Então a gente começou a frequentar. Foi muita gratidão que a gente ficou no nosso coração. E a gente frequentou lá mais ou menos durante 1 ano. E aí aconteceram algumas coisas e com certeza eu falo assim que aconteceram algumas coisas e nos tiraram da igreja por culpa das pessoas. Não, as pessoas têm suas parcelas de culpa? Tem, mas a gente não estava firmado em Jesus. Porque eu falo que quando você está firmado em Jesus, mesmo que você saia ali de uma comunidade, que você saia de uma comunidade que você está insatisfeito, você procura outra. E não foi o que a gente fez, né? A gente não procurou outra. Nessa época a gente já estava ali mais ou menos encaminhado, então a gente simplesmente parou de vez, né? E eu falo que o conforto veio, porque aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, e aí a gente começou a adquirir as coisas, a crescer ali na vida, né? Finalmente a gente começou a adquirir, a gente começou a ver o nosso dinheiro prosperar de certa forma. E esse conforto, ele gera ali um lugar pra gente que a gente esquece das benfeitorias que Deus fez pra gente, né? Ah, curou, mas tá bom, acabou. Obrigada, tchau, sabe? Tipo assim, igual os leprosos. A gente recebe algo de Deus e a gente como não conhece o suficiente, a gente deixa pra lá, né? E a gente mudou, eu só fiz uma pausa para dizer isso porque foi realmente uma nova tentativa do Senhor em nos chamar para Ele e que não funcionou, né? E a gente continuou vivendo ali a nossa vida. Mudamos para o apartamento, tínhamos tudo. Tínhamos filhos saudáveis, tínhamos uma casa bonita, uma casa confortável, carro na garagem, moto.
E a gente foi trocando e a gente foi comprando. Deus dava, assim, realmente, assim, ouvia as nossas orações. A gente ficou um período com um azulão, mas aí a gente também tinha um azulão que era pro trabalho. E a gente conquistou um golzinho também que a gente adquiriu de uma maneira, assim, louca, através da irmã da Lúcia, assim, tudo ligado, né? E a gente conquistou, o William pedia um gol exatamente daquele jeito e a gente adquiriu esse gol assim, sem dar uma entrada, sem nada. A gente resgatou esse carro, ficou com esse carro, pagamos ele até acabar e depois nós vendemos ele. Era um gol prata, de máscara negra, igual o William pedia. E a gente adquiriu motos zeras, novas, e assim a nossa vida estava indo. Eu trabalhava muito. Eu me lembro que nessa época eu tinha muitas piscinas, eu trabalhava de segunda a sábado, de segunda e terça o dia inteiro, das 7 às 7, e de quarta e sábado eu trabalhava até 2 horas da tarde. Trabalhava, mas trabalhava muito. Mary, sua linda, boa noite, saudade de você, viu? Deus abençoe a sua vida. E eu me lembro que eu trabalhava muito, e eu trabalhava muito por quê? Porque o casamento, a casa, ali, o ambiente familiar era horrível, né? E quanto menos eu ficava em casa, melhor. Quanto menos eu estava em casa, melhor para mim, né? E nesse período, mesmo estando tudo bem, entre aspas, né? Aqui fora, o externo estava bem. Externamente, aparentemente, estava tudo ótimo, nós estávamos bem, mas eu comecei, hoje eu sei que era, né, a ter uma depressão, né? Eu comecei a adquirir uma depressão, eu não sentia mais vontade de viver, eu não via alegria em nada, tudo que a gente adquiriu, tudo que a gente tinha pra mim já não valia mais a pena. Eu comecei ali me colocar naquele lugar, não de vítima mais, sabe? Mas de, cara, eu não presto pra nada. Eu não tenho propósito mais nessa vida. Meus filhos vão ficar melhor sem mim, né? E aí eu falo que é realmente ali as setas inflamadas de Satanás vindo no nosso ouvido quando a gente tá desmoronando, quando ele percebe realmente que ali aquele momento é bom pra ele vir e acabar com você, que ele começa a soprar no ouvido: ah, você é uma inútil, ah, você não presta pra nada, ah, pra que viver? Ah, se você não estiver mais aqui, seus filhos vão ter uma mãe boa, seu esposo vai ter uma esposa de verdade, porque a gente vivia em guerra assim, toda hora que ele chegava em casa, nessa época, o William começou a beber muito, sair muito. Ele viajava muito também por conta do trabalho, assim, era um alívio quando ele não estava em casa pra mim e pras crianças, né? Porque as crianças começaram a crescer também e tudo, e o ambiente nosso familiar era horrível, né? Era espancamento, era grito, era uma desordem total. Nós saíamos junto, nós ia para algumas festas, para alguns lugares, para casa de amigos. E era assim, era terrível, né? O William continuava me humilhando, ele continuava fazendo, sabe? As pessoas olhavam e falavam: para com isso. Os próprios amigos: não faz isso, né? Pra que você tá fazendo isso? Biel, seu lindo, boa noite, saudade de você, viu? E a gente tinha brigas, assim, a gente brigava por tudo, assim, não tinha nenhum motivo pra gente conversar e se relacionar, né? A gente só brigava, brigava por dinheiro, brigava por tempo, brigava por tudo, por comida, por falta de comida, assim, porque a falta de comida que eu falo, assim, de eu não fazer, de eu fazer, eram brigas constantes por tudo. Era assim, ele entrava dentro de casa e começava os ataques, né? Tanto do meu lado quanto do dele, nem eu nem ele tínhamos paz, né, em casa. Paz? Que paz? Não tinha paz nenhuma dentro da nossa casa.
E os nossos filhos estavam crescendo nesse ambiente, né? Onde a gente se segurava, eu me segurava muito, né? Eu falo que eu fui uma boa atriz durante esse período, porque ninguém nem sequer desconfiou que eu tava com uma depressão tão profunda quanto eu tava. Eu chegava em casa tarde e dava um jeito de arrumar mais serviço pra fazer. Eu enfiava a cara no serviço pra ficar cada vez mais exausta. Porque toda vez que eu parava, que eu tinha um tempo pra pensar, eu queria morrer, né? Eu tive muita ajuda das minhas amigas, da Lúcia e da Gi. Nessa época, elas falavam, tem alguma coisa errada com você. Eu falava, não, imagina, né? A Lúcia vivia em casa e ela percebia, mas eu não queria deixar ninguém a par de nada. E eu tava nesse lugar, assim, de... deixa pra lá. Minha vida não vale nada. Minha vida não é nada. E aí que a gente chega naquele ponto, lembra que eu falei pra vocês guardar bem, quando eu falei sobre a minha saída da igreja e a corda que Deus colocou em mim? Então guarda bem isso aí. E isso é só pra quem crê mesmo, viu? Essa parte da minha história que eu vou contar é só pra quem crê. É só pra quem crê. Se você não crê, eu não posso fazer nada. O que eu tô dizendo é a verdade da minha vida. É a minha história, foi a minha realidade naquela época. E eu comecei a planejar a minha morte, né? Comecei a planejar, eu comecei a deixar algumas coisas encaminhadas, eu comecei a deixar as coisas meio ajeitadas para que quando eu morresse tudo ficasse bem, né, com os meus filhos. Olha que loucura, meu Deus, eu fico imaginando assim, como realmente sem Jesus a gente considera a vida tão nada. Como eu disse pra vocês, eu ainda tinha a ideia de que eu tava no inferno já, né? Boa noite, E então eu não tinha perspectiva, eu já tava no inferno mesmo, então me matar não faria diferença nenhuma, só abreviaria o sofrimento dos meus. Na minha cabeça, os meus filhos e o meu marido, eles iam ficar muito melhor sem eu. Eu me achava ali a ponto do problema de tudo, né? Eu falo, eu não sirvo pra nada. Não sei pra que eu existo, né? Não sei pra que eu ainda tô aqui. Então eu comecei a planejar a minha morte. Como eu vou me matar? Eu não quero dar trabalho pra ninguém. Uma vez eu tava olhando da janela do apartamento, nós morávamos no último andar, que era o quarto andar, né? Fala terceiro, mas era o quarto, se você contar o térreo, era o quarto andar. E foi nesse dia que eu me lembro que eu comecei a planejar. E eu olhei ali pra baixo pela janela e pensei, se eu me jogar daqui, acho que não vai, eu não vou morrer, né? Mas e se eu fizer outra coisa? E eu pegava a rodovia pra ir trabalhar, né? E eu comecei a ter outras ideias. Se eu me jogar na frente de um caminhão, com certeza não vai sobrar nada de mim. E eu passava Eliezer, que é a minha rodovia aqui, né? Que era a rodovia que eu sempre pegava para ir pro trabalho. Ela não era duplicada, né? Então era um sentido único. Então eu comecei a imaginar. Comecei a perceber os horários em que os caminhões passavam também. E eu falei, vai ser assim que eu vou tirar a minha vida. Vou me jogar embaixo de um caminhão e vou resolver o problema de todo mundo. Foram 2 tentativas debaixo do caminhão, né? Eu me lembro que eu fui, no primeiro dia eu tentei e eu me joguei na frente do caminhão. Quando eu abri os meus olhos, eu estava no acostamento do outro lado, do lado de lá. Eu abri os olhos e o caminhão tinha freado. Ele tinha dado uma frenagem e o motorista já estava vindo correndo. Quando ele passou pelo caminhão que ele me viu, ele falou assim, eu passei em cima de você. Você é louca! Como que você faz isso? Você tá brincando! E eu lembro que ele ficou muito bravo comigo, começou a me xingar tudo. E eu naquela altura tava chorando, eu não tava ouvindo nada. Eu falei, cara, como assim? Aí eu pensei, eu devo ter acelerado demais e passei muito rápido na frente do caminhão e não deu tempo de ele me pegar.
E aí eu peguei, montei na moto e o cara me xingando, falei, vai bater, né? Então eu vou embora. Peguei a moto, passei e fui embora. E fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, que cálculo errado que eu fiz, né? Passou. Passaram-se alguns dias, eu tentei novamente. E aconteceu a mesma coisa. Eu me joguei na frente do caminhão e eu parei do outro lado do acostamento. Eu falei, cara, nem pra me matar eu presto. Nem pra tirar a minha vida eu sei fazer direito. Como que pode? Dessa vez eu nem esperei o motorista, ele foi a mesma situação. Eu peguei, montei na moto, fui embora, já tava montada na moto. Acelerei a moto, fui embora. E falei, e agora? Preciso arrumar outro jeito. Eu preciso dar um jeito nisso, eu não posso viver assim, eu não posso viver mais, eu não quero viver mais. Eu não posso. E aí, eu trabalhava para uma pessoa que eu sempre recebia dela, quando eu dava o meu vencimento, lá no edifício Cirão. E num dia desses que eu fui receber, eu subi até o último andar e fiquei olhando pela janela. Falei, daqui, se eu cair daqui, eu morro na hora. Né? Analisei a janela, como que eu ia pular, como que eu ia fazer. Olhei e falei, aqui dá certo. Então é aqui que vai ser. Fui embora e no próximo mês eu esperei o dia de eu ir lá, subi até o último andar e fiquei debruçada na janela. A hora que eu tava debruçada na janela, chegou uma moça e me puxou. E ela falou assim, você sabe o que tá acontecendo com o elevador? Eu não queria saber de elevador, eu só queria morrer. E eu falei, não sei, tava bom até agora. Eu falei, menina, eu tô chamando o elevador e o elevador não vem. Eu falei, então. Ela falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tava olhando a paisagem lá embaixo, né? Eu apertei, tava demorando, eu fiquei aqui olhando na janela, mas nem percebi que tava com defeito. Ela, tá. E começou a puxar assunto comigo e tal, e esse elevador não vinha mesmo. Gente, a gente ficou lá, eu me lembro assim, eu me recordo que foram uns 10, 15 minutos quase. E nada do elevador vir. Falei, gente, esse elevador não vem, essa mulher ir embora. Eram 2 e nada, não vinha elevador. Aí de repente, plim, essa menina, do nada, me pegou pelo braço, me jogou pra dentro do elevador. Eu fiquei olhando feio pra ela assim, ela falou assim, desculpa moça, mas deixa eu te falar, eu nem tenho que sair esse horário. Mas me deu uma vontade de tomar um café. E a hora que eu vi você ali debruçada, me deu um calafrio. E eu sabia que eu tinha que vir aqui, te pegar e te levar lá pra baixo. Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, nunca vi a menina na vida. Ela, desculpa moça, mas não dá. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sou disso. Mas eu senti isso e eu tô aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, desci, muito chateada, fui embora. Fiquei pensando, falei, cara, nem o diabo me quer. Eu sou tão inútil assim que nem o inferno me quer. E eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei muito chateada de não conseguir, eu parei de tentar. Eu nunca pensei na possibilidade de tomar remédio, porque eu morria de medo de, sei lá, de ter um negócio, de não ter. E as pessoas, o que eu não queria que as pessoas descobrissem o quanto eu queria morrer, né? E nessa época, eu me lembro, assim, que foram dias bem terríveis, assim, eu me sabotava muito, né? Eu ficava, tia na live, oi tia, boa noite, seja bem-vinda. Eu lembro, assim, que foi um período, assim, de muita escuridão na minha vida, em que nada fazia mais sentido, sabe? E a minha irmã, a Dani, sempre insistindo, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu nem ouvia o que ela tava falando, nem fazia sentido o que ela tava falando pra mim. E ela me chamando pra ir pra igreja, sempre ela me via, vamos pra igreja. Eu ia na minha mãe, vamos pra igreja. E vamos pra igreja, sabe assim, vamos pra igreja, você precisa ir pra igreja. Todo mundo sabia a situação que eu vivia, a vida que eu levava. As pessoas até falavam pra mim, eu não entendo como que você tá nessa vida. E às vezes nem eu mesmo entendia, sabe? Eu podia me sustentar, as brigas que eu tinha com ele, eu falava, vai embora, né? Vai embora, não preciso mais de você pra nada. As nossas brigas, elas aumentaram numa proporção muito grande depois que eu fiquei independente, porque eu ia pra cima dele, né? Eu criei uma força, assim, e olha a minha ideia, assim, eu pensava que se ele batesse em mim, de tanto eu provocá-lo,
eu tinha uma desculpa plausível para me divorciar dele. Eu ainda tinha aquele sentimento dentro de mim que eu não podia me divorciar dele. Mas ao mesmo tempo, separa, não tem nem lógica, né? Ao mesmo tempo que eu tinha esse sentimento de que eu não podia me divorciar dele, eu podia me matar. Não faz sentido, não faz lógica nenhuma. Mas o desfecho dessa parte da minha história eu vou contar pra vocês só amanhã, porque já é 10:09. Gente, passa muito rápido, né? E eu vou contar pra vocês a partir de amanhã como que foi o desfecho, como que eu me livrei de tudo isso e o que aconteceu depois disso. Ah, piorou, melhorou? Posso dizer pra você que depois disso piorou muito. Eu já não tinha nenhuma vontade de viver e parece que as coisas só me empurravam cada vez mais pra dentro de uma cova. E enfim, amanhã provavelmente vou fazer a live pela manhã. Só se acontecer alguma coisa, eu vou fazer mais tarde. Mas eu estou planejando fazer a live 10 horas da manhã, tá? Por quê? Porque amanhã tem culto, não dá pra mim fazer à noite, né? Então, tô querendo fazer elas 10 horas da manhã. Então, você que tá assistindo aí, fica esperto, que amanhã estarei aqui provavelmente às 10 horas da manhã pra dar um enredo de como foi e como eu desisti da morte. Amém? E eu quero, antes disso, ler pra vocês um versículo que se encontra em Jó, no capítulo 42, e é quando Jó realmente conhece a Deus de verdade, em que ele olha para si mesmo e ele declara essas palavras que são tão importantes, que são tão poderosas. Ele diz assim, ó, ele responde ao Senhor, depois de ouvir o Senhor por 3 capítulos, se você for lá ler, ele fala assim para Deus: eu sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu tava aqui pensando no que eu ia, na parte da história que até hoje, eu fiquei pensando nisso e agradecendo a Deus, né? E eu me lembrei desse versículo. Eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E a palavra que eu quero dizer pra você aqui nessa noite é: independente do que aconteceu, independente do desfecho da sua história, os planos de Deus na sua vida, eles não podem ser frustrados. Independente do que você viveu, independente do que aconteceu, independente das escolhas que você pode ter feito, elas só adiaram o que Deus tem para sua vida. Ainda dá tempo, se hoje você se arrepender, que é isso que Jó fala aqui nesse versículo aqui, nesse capítulo. Ele continua dizendo assim: tu perguntou, quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Ele reconhece ali que ele estava falando um monte de baboseira para o Senhor, que ele fez coisas, mesmo Jó sendo um homem reto, íntegro, mesmo sendo Jó o cara que Deus apresentou para Satanás, como temente a Deus, como um íntegro, como sincero. Ele disse para Deus: olha, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem poderia saber. Tu disseste, ou seja, o Senhor disse. Agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e eu sei que você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos viram. E ele termina assim: por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e cinza. E o que eu quero deixar, com a palavra que eu quero deixar para você nessa noite? Cara, nenhum dos planos do Senhor pode se frustrar na sua vida. Mas sem conhecer Ele, a única coisa que você vai ter é a sua própria vida. É a sua própria história. E amanhã é sobre isso que eu quero falar. Quando nós entramos nesse lugar onde Ele está. Quando nós permitimos que Ele venha fazer na nossa vida o que Ele precisa fazer. É aí que tudo começa a mudar. Eu te convido amanhã para estar comigo aqui às 10 horas da manhã. Ora comigo pelo dia de hoje. Obrigada por você que ficou até o final. Obrigada por você que está vendo depois. Ah, mãe da Sabrina, boa noite. Carol, Jéssica, boa noite, minhas lindas. Ora comigo pra gente terminar essa live, então.
Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, por essa parte, Senhor, da minha história em que o Senhor esteve comigo presente todos os minutos e segundos. Eu te agradeço por aquela corda, Senhor, que me livrou da morte. Eu te agradeço, Senhor, de maneira tão perfeita, tão amorosa e carinhosa. O Senhor cuidou de mim e dos meus, nos mínimos detalhes. Eu te amo, Senhor, e eu peço a Ti que o Senhor entre, Senhor, em cada lar, em cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo essa história, Pai. E que elas possam ter a certeza nos seus corações de que nenhum dos seus planos podem se frustrar. Eles não vão se frustrar, Senhor. Principalmente quando essas pessoas se voltarem a Ti completamente. E Te conhecerem não só de ouvir falar, mas de ver a Tua face, Pai. E ver a Tua face, Senhor, se arrependerem, Senhor, imediatamente. Para então desfrutar e viver de tudo que o Senhor tem para cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai. Libera a cura, libera, Senhor, salvação, libera a libertação, Senhor. E eu te agradeço e te louvo por mais um dia, Senhor, estar aqui na Tua presença, Pai. Louvando o Teu nome através, Senhor, da minha vida, da minha história e através da Tua misericórdia e fidelidade para todos nós. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Tenha uma ótima noite de sábado. Não comam muito. E que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, um beijo, até amanhã.